Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. Esse é o vídeo de número 3, vídeo de palavras pastorais. Hoje eu estou aqui em São João del Rei, uma cidade turística de Minas Gerais. Esse é um dos pontos turísticos de São João del Rei, né? Atrás vocês podem observar a igreja de São Francisco, né? Que é um dos pontos turísticos aqui de São João del Rei. E nessa oportunidade gostaria de meditar com os irmãos, né, a respeito de um determinado assunto, né? Quando nós vamos lá para o livro de João, né, o apóstolo João, nós temos que João ele relata alguns milagres, né? Nós vemos lá que no capítulo 2 de João, João fala sobre o casamento lá de Caná da Galileia, onde foi transformada a água em vinho. No capítulo 3, João fala sobre a conversa, o diálogo que Jesus teve com Nicodemos. No capítulo 4, nós vemos ali o encontro de Jesus com a mulher samaritana. No capítulo 5, nós vemos Jesus ali no tanque de Betesda, fazendo aquele milagre. E no capítulo 6, nós vemos ali a multiplicação dos pães e peixes, né? Onde Jesus alimentou ali cerca de 5.000 pessoas. E é interessante, para cada um desses milagres, o Senhor Jesus, em seguida, ele traz uma série de ensinamentos. Muitas pessoas, elas ficam presas exclusivamente nos milagres do Senhor. Mas é interessante observar que após aqueles milagres, o Senhor Jesus, ele dá uma série de ensinamentos. E lá no capítulo 6 de João, depois que Jesus relata os seus milagres, né, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele fala o seguinte, né? Ele fala assim que todo aquele que o Pai me der e trouxer, né, são de Cristo. Ou seja, aquelas pessoas que irão a Cristo são aquelas pessoas que o Pai vai trazer. E aquelas pessoas que o Pai vai trazer, ele diz que de maneira nenhuma ele iria lançar fora. Ou seja, Deus está trazendo ali uma promessa para aqueles que vierem até Jesus. Mas aqueles que vierem até Jesus é o Pai que traz. E muitas pessoas pegam essa passagem achando que uma vez que o Pai traz e uma vez que ele fala que de maneira nenhuma lançarei fora, essas pessoas acham que estão com a sua salvação garantida. Mas isso não quer dizer que é uma garantia de salvação. E aí quando nós vamos analisar a Bíblia como um todo, quando nós vamos lá para Lucas capítulo 15, a palavra nos apresenta 3 parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. E é interessante que cada uma dessas parábolas o Senhor quer nos mostrar que tanto Jesus, quanto o Espírito Santo, quanto Deus, eles têm um interesse na pessoa. Por quê? Porque a partir do momento em que uma pessoa se achega a Deus, uma pessoa recebe Cristo como Salvador, o Senhor tem todo interesse naquela pessoa. Por isso que ele diz que de maneira nenhuma ele vai lançar fora aquela pessoa. Mas quando nós começamos a analisar as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, nós vemos que, embora o Senhor tenha interesse, embora o Senhor diga que não vai lançar fora, o homem ele tem o livre-arbítrio de poder se afastar de Deus, né? Quando nós vamos para a parábola da ovelha perdida, onde Jesus ele vai atrás daquele pastor, né? Aliás, atrás daquela ovelha, nós vemos ali o Senhor em busca daquela ovelha perdida, né? Nós vemos ali nessa parábola a atuação de Cristo, ou seja, Cristo atuando no sentido de buscar aquela ovelha que havia se perdido. Quando nós vamos para a parábola da dracma perdida, nós vemos que aquela mulher ela tinha 10 dracmas e uma se perdeu. E a palavra de Deus diz que aquela mulher ela começou a varrer a casa, acendeu a candeia para poder achar aquela dracma. Ora, quem iluminou aquela casa para que aquela mulher pudesse achar a dracma? O Espírito Santo, que faz o trabalho de iluminação. Ou seja, na primeira parábola da ovelha perdida, nós vemos a atuação de Cristo, né, buscando aquela ovelha perdida, porque Cristo ele é o bom pastor, né? E a palavra diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
E nós vimos na segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida, onde o Espírito Santo ilumina aquela casa para que aquela dracma seja achada. E na terceira parábola, o Senhor ele vai nos acrescentar mais detalhes a respeito desse assunto. Agora ele vai apresentar personagens para que nós possamos entender melhor essa questão. Aí ele nos fala do filho pródigo, né? Diz que agora nós veremos a atuação de Deus, a atuação do pai. Diz que aquele pai ele tinha 2 filhos e o filho mais novo resolveu sair de casa. Ou seja, nós temos ali a figura de Deus, né? Temos ali a figura de 2 filhos, né? Todos os 2 filhos eram filhos, né? Legítimos, mas a palavra de Deus diz que o filho mais novo decidiu por conta própria sair da casa do pai. Ou seja, ele tomou uma iniciativa própria, né? Ele estava na casa do pai, o pai estava cuidando dele. O pai não queria lançar fora aquele filho, mas aquele filho decidiu por conta própria sair da casa do pai. E a partir do momento em que aquele filho sai da casa do pai, né? Ele se torna o quê? Ele se iguala a uma pessoa caída. Ele se iguala àquele homem caído de Gênesis 3. Porque a partir daquele momento em que ele sai da guarida do pai, né? Ele passa aí o quê? A experimentar, né? As coisas que não eram do agrado de Deus, né? A palavra de Deus diz que ele pegou o dinheiro e foi gastar dissolutamente os seus bens. E por pouco, né? Ele não comia também das comidas dos porcos, né? A palavra não diz que ele comeu das comidas dos porcos. A palavra diz que ele queria comer, mas não chegou a comer das comidas dos porcos. Então, irmãos, aquele filho, né, que por conta própria decidiu sair da casa do pai, teve um dia que ele voltou, que ele tomou a iniciativa de voltar para a casa do pai. E a partir do momento que ele tomou a iniciativa de voltar, a palavra de Deus diz que aquele pai recebeu aquele filho de forma alegre, né? Fez uma festa para o filho, e a palavra de Deus diz que ele colocou o anel nos seus dedos, uma veste nova. Ou seja, aquele filho ele voltou a ter a posição de filho, né? Ou seja, ele era filho, ele sempre foi filho, mas a partir do momento em que ele saiu da presença do pai, ele voltou a ter a condição do homem caído de Gênesis 3. Mas a partir do momento em que ele volta para o pai, aquele filho ele assume a posição de filho, a partir daquele momento em que o Senhor coloca nele o anel e coloca nele as suas vestes. Então nós temos nessa parábola, irmãos, 2 filhos, né? Ambos os filhos estavam perdidos, né? O filho mais velho, apesar de estar ali na casa do pai, ele não desfrutava das coisas do pai, ele não conhecia o pai, né? Ele não sabia o que o pai poderia dar para ele. E hoje nós temos pessoas nessas situações, né? Embora a pessoa tenha recebido a Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida, tem aquele filho que decide sair da casa do pai, ou seja, lutar pelas suas próprias forças, voltar à condição do homem caído de Gênesis 3, e tem aquele filho que permanece na casa do pai, mas é um filho que não conhece o pai, não conhece aquilo que o pai pode dar, não desfruta da presença do pai, não desfruta das bênçãos que o pai poderia dar para ele. Ele estava ali com tudo ali na frente dele, ele poderia desfrutar de tudo. Mas aquele filho simplesmente não conhecia o pai. Então ambos os filhos estavam perdidos. Mas a palavra de Deus diz que aquele filho, né, o filho mais novo, ele decidiu voltar, né? E a partir do momento em que ele voltou, ele assumiu a posição de filhos, né? Porque a palavra de Deus diz assim que a partir do momento em que nós voltamos à posição de filhos, nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Nós ainda não somos adotados, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos que a adoção de filhos é a nossa herança, né? Será a nossa herança, né? Então, mas ele recebeu o quê? O espírito de adoção de filhos, que colocou ele na condição de filho de Deus. Então veja bem, irmãos, que apesar de Deus ter escolhido você, apesar de Deus ter trazido você até a presença do Pai, é necessário o quê? Que você permaneça na presença do Pai. É necessário que você continue na presença do Pai. Mas Deus dá a você o livre-arbítrio de poder sair da presença do Pai. Assim como Ele deu
ele deu para aquele filho, né, o livre-arbítrio de poder sair da casa. O filho mais novo, ele teve a liberdade de sair da casa do pai. O pai, de maneira nenhuma, prendeu aquele filho para que ele ficasse ali. O filho decidiu sair, ele simplesmente, né, deu para ele o dinheiro necessário e aquele filho saiu. Mas a partir do momento em que aquele filho decidiu voltar, o Senhor o aceitou. Ou seja, nós temos que estar bastante atentos à nossa condição, né? Então, se você recebeu a Cristo como Salvador, se você é filho de Deus, fique atento, né? Não acredite que uma vez salvo, você vai estar salvo para sempre. Mas você precisa o quê? Desenvolver a sua salvação. Você precisa estar sempre em comunhão com Deus, né? Porque Deus, Ele te dá o livre-arbítrio de você se manter ou não na presença do Pai, né? Da mesma forma que aquele filho teve o livre-arbítrio de poder sair da presença do Pai, e a partir do momento que ele voltou, que ele saiu da presença do Pai, ele passou o quê? A condição do homem caído lá de Gênesis 3. Então é preciso que você esteja atento nessas condições, né? Então fica essa palavra de meditação para a sua vida, que você verdadeiramente, se você está trilhando os caminhos do Senhor, permaneça, fique firme, né? Não saia, né? Deus tem todo interesse, né? Assim como Jesus teve interesse naquela ovelha, assim como o Espírito Santo teve interesse naquela moeda, assim como o Pai teve interesse nos dois filhos, Deus tem todo interesse, Deus faz todo o esforço para que você permaneça na presença do Pai. Mas a decisão de permanecer ou não na presença do Pai é sua, né? Então você precisa realmente estar firme, né, na presença do Pai, para que você continue verdadeiramente desfrutando das bênçãos de Deus. Amém, irmãos? Então fica aqui essa palavra de meditação para a sua vida, nessa oportunidade, que você continue firme, né, no Senhor, nos seus caminhos, e que essa palavra seja uma palavra de bênção para a sua vida, né? Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, né? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, seu joinha, né? E obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né, para que você receba também aí outras porções, né, da palavra de Deus que vamos estar colocando nesse canal. Amém, irmãos? Obrigado, né, por você que assistiu o vídeo até aqui. E fiquem todos na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.